E aí, gente? Immigrant Song? Bora todo mundo? Bom, gente, vamos contextualizar antes, Rodrigo? Rapidinho antes de a gente Sim, entrar. vai. Então, gente, Immigrant Song, né? Tá no Led Zeppelin 3, né? Disco Led Zeppelin 3. É um dos grandes clássicos, um dos grandes sucessos do Led Zeppelin. E é o seguinte, essa música, eles tiveram essa inspiração, né, durante uma turnê, como o Rodrigo bem estava lembrando aí, né? Uma turnê que eles fizeram que englobou a Alemanha, no geral, tá sempre falando Germany, a cidade o festival Bath Festival of Blues and Progressive Music, até fui olhar aqui porque é enorme, que fica na Inglaterra mesmo, em Somerset, e a Islândia. E foi durante essa turnê que eles tiveram... É uma coisa... Pensa que a gente não está hoje em dia, não é tudo tão rápido, por mais perto que seja, né? Então, assim, eu li algumas entrevistas, declarações de como eles tiveram a ideia, que tem a ver com a viagem. Realmente, vocês vão ver na letra que tem tudo a ver. Quem tem uma noçãozinha do que é a Islândia, né? Para além do óbvio, vai se ligar, mas a gente vai falar aqui. E eles tiveram toda essa inspiração durante essa turnê. Tanto é que foi ainda durante essa turnê, Rodrigo, que acho que 6 dias depois de começar alguma coisa assim, eles compuseram e já tocaram ao vivo, né? Sabe aquela coisa que às vezes as bandas fazem, né? Durante uma turnê, entre uma turnê e outra, tá compondo, vamos experimentar. Parece que eles chegaram a tocar. Ela inaugurou antes de ser gravada, né? Digamos assim. E trata, naturalmente, como muitos aí já sabem, né, de nórdica, né, esse Immigrant Song, né, essa canção do imigrante, eles fizeram um paralelo, né, até eles falam, é sobre a viagem, mas, nossa, tem a ver, né, com isso. Então, todo paralelo é de mitologia nórdica, com aquelas expedições que os povos nórdicos, os vikings, né, propriamente, faziam, né, pelos mares do norte, indo de lugar em lugar, invadindo, guerreando, bom, tudo isso que a gente já está acostumado a ver até na cultura popular, né? E a partir disso eles desenvolveram essa canção, que é não vou dizer que é um tributo, mas é fortemente inspirada, é isso, né? É sobre essas expedições vikings, e eles tiveram essa inspiração justamente porque estavam num país nórdico lá, né? Durante essa turnê. Vou colocar aqui, trechinho aqui, da música. Depois Vai contar os 9 segundos aí? Se o YouTube bloquear, a gente tira. Na edição a gente corta. Peraí, deixa eu colocar aqui. Vou colocar uma versão ao vivo que às vezes passa. Opa. Acho que aqui ninguém é novato. Sabe muito bem do que se trata esta canção maravilhosa, o vocal do Plant lá em cima, né? Incrível. Maravilhoso, cara. Então vamos à letra. 1970, né? Novinhos, né? Bem novinhos. A letra, gente. Vamos traduzir. Já apresentamos, né? Vamos traduzir, então. Bom, os gritinhos estão aí, né? Não precisamos traduzir o grito, né? Maravilhoso, por sinal, meus vocalistas favoritos. We come from the land of the ice and snow, from the midnight sun where the hot springs blow. The hammer of the gods will drive our ships to the new lands, to fight the horde singing and crying. Valhalla, I am coming. Né? Então nossa, a primeira estrofe, caramba, cara, é um quadrinho, é um filme, né? Já é uma coisa incrível, né? Então, assim, nós viemos da terra do gelo e da neve, né? Do sol da meia-noite, esse Hot Springs Blow, de onde as fontes quentes explodem. A referência aí, gente, a Islândia é um país que é lotado, né? É repleto daquelas fontes termais, né? Os geysers, né? Que ficam estourando, explodindo. Então, é isso daí que ele está falando, tá? Isso porque a Islândia é uma ilha, né? Vulcânica. Isso, né? Exato. Então lá é eterno, essa coisa, tem piscinas, embora seja gelado, frio pra cacete, tudo congelado, mas no meio do gelo tem áreas de água quente, né? Exato, e até perigoso até, né? Tudo marcado para o pessoal não se machucar, né? Que queima, né? Que boa, imagina, né? Então, the hammer of the gods will drive our ships to the new lands. O martelo dos deuses guiará nossos barcos para novas terras, para combater a horda cantando e gritando. Esse crying, né? O pessoal está muito habituado a cry a chorar. Não, cry também é gritar, tá bom, gente? Então, isso é uma coisa que passa batido muitas vezes. Você vê até traduções errando muito isso, né? Não que os caras não pudessem chorar, mas é war cry, né? É de grito de guerra, né? É isso. Tá? Bacana, é bom saber, porque eu já fiquei nessa dúvida. Pois é, porque às vezes existem letras onde isso fica ambíguo, dependendo, né? Mas o cry, né? Quando você vê crying out loud, crying, isso é que você olha assim, o cara tá lutando e tá chorando, não, tá gritando, né? Então é uma dúvida razoável, né? E aí vem outra também na sequência, ó, Valhalla, I am coming. A gente aprende que come é vir, né?
e ir é go. Só que coming, em inglês, o come ele pode ser usado como ir também. Né? E tem músicas famosas com isso. Mama I'm Coming Home, do Ozzy. Né? Não é mamãe estou vindo para casa, mamãe estou indo para casa. Então, assim, é quando você fala como se você estivesse dirigindo ao lugar para onde você está indo, como se você já estivesse lá, de certa maneira. Então, o coming aí é indo, não é como vindo, tá? Continuando. Peraí. Opa. Explicação. Acho que a maior parte sabe, mas Valhalla... Ah, sim, perdão. Aí só ficou com você, vou deixar contigo. Valhalla é o Palácio de Odin, né? É o salão para onde vão os deuses nórdicos mortos em batalha. Eles são levados... Os vikings também, em geral, e ou só os deuses? Eu sempre ouço que... Não, tipo... Na verdade, eu tô falando e lendo aqui, tô meio distraído. Os guerreiros mortos em batalha. E lá, eles podem ter a companhia dos deuses. Os deuses estão lá, entendeu? Aí um merecimento, né? Os guerreiros mortos são levados para lá. Pelas valquírias. Morreu em combate, as valquírias levam para lá. É uma glória, né? Morrer em combate, né? E aí tá explicado, melhor pessoa aqui para explicar sobre Valhalla é o Rodrigo, não sou eu. E aí, continuando. On we sweep with thrashing oar. Our only goal will be the western shore. São dois soltinhos aí. Então, avante nós seguimos, né? Com os remos surrando, né? Batendo os remos na água. Os barcos vikings, né? Os dracars e acho que outras categorias, eu não sei se... Rodrigo me corrija aí. Eram a remo. Barco viking, dracar era um tipo, né? Existem vários tipos. Era um dos tipos, né? Um dos tipos. Dracars e outros, né? Dracar, digamos assim, dracar é uma... É um nome mais moderno que se deu generalizando, mas eles antigamente usavam outros nomes. Tá bom, beleza. Então a gente é que generalizou, né? Modernidade, ok. Então eles eram barcos a remo e é tipo surrando, né? Surrando o mar, ou seja, né, remando rápido, né? Com força. Nosso único objetivo será Western Shore, a costa oeste, né? Seguir para o oeste, que era o que eles faziam a partir de onde eles viviam, né? Continuando. Repete-se, né? Como eu falo, é muito repetido. He come from the land of the ice and snow, from the midnight sun where the hot spring blows. E aí muda. Legal também. Acho que você não explicou, mas lá tem o sol da meia-noite por causa da... Né? Sim, verdade. Tá muito ao norte, por isso tem esse midnight sun, né? Sim. Tá muito ao norte e tem época do ano que o sol não se põe, né? Isso. Dia 24 horas. Isso, nós temos os solstícios e equinócios, né? Então você chega a ter o sol da meia-noite, que tem filme, né? Famoso com esse nome, realmente não falei, valeu? E realmente é isso, você tem períodos muito longos de dia, você pode chegar a ter 6 meses de dia, 6 meses de noite, esse tipo de coisa que a gente estuda na escola e tudo mais. E você tem o fenômeno do sol da meia-noite, né? Que é um sol que ele tá lá o tempo todo, é o dia, claro, o tempo todo, né? Isso é um outro fator, e encontra durante 6 meses e também durante 6 meses uma noite absoluta, né? Bem lembrado. Continuando. How softer fields so green can whisper tales of gore, of how we calm the tides of war, we are your overlords, né? Como são macios seus campos, tão verdes, podem murmurar contos de gore, né? Matança, né? De como nós acalmamos as ondas, né, as levas da guerra. We are your overlords, né, nós somos seus comandantes, né, aqueles overlords, né, aqueles chefes supremos, né. Continuando, repete-se. Vocês veem que ela se repete bastante, é porque a música é mais longa do que os versos, né, pela estrutura harmônica. Repete-se, on we ship with thrashing oar, our only goal will be the western shore. E aí sim, so now you'd better stop and rebuild all your ruins, for peace and trust can win the day, despite of all your losing. Então é melhor você parar e reconstruir suas ruínas, pois paz e confiança pode-se ganhar o dia, apesar de todas as suas perdas. Então vocês veem que a letra ela é bem curta, a música é mais longa porque ela se repete, você tem os gritos do Plant, e para mim ela é perfeita desse jeito, não tem adendos a fazer. Então vocês veem, né? Tem todos os elementos durante essa turnê, né? Essa turnê é famosa, tá, gente? Tá falando aqui, talvez o pessoal não saiba, né? A Tour of Iceland, Bath and Germany, né? No verão de 1970. E dizem até que essa turnê foi um divisor de águas para o Led Zeppelin ter maior aceitação no próprio Reino Unido,
né? Isso é uma das coisas que os historiadores do rock falam muito, né? Então, foi um turning point, digamos assim, para a banda, né? Foi uma virada de jogo dentro do próprio continente, dentro do seu próprio país, né? E isso tudo inspirado, né? Como a gente falou no começo, por essa visita que eles fizeram, né? À Islândia, foram convidados, né? Culturalmente pelo governo mesmo, até se eu não me engano. Né, foi um convite formal do governo. Olha só, né, gente? Olha que em 1970, tá? Vocês veem, né? Então eles foram convidados realmente, e aí eles pegaram toda essa experiência que eles tiveram e trouxeram os elementos, né, para a música, inspirados por isso, e aí está presente, e aí eles realmente mergulharam na mitologia, né, do Valhalla, né, de onde eles estavam indo, para onde eles estavam indo, o que eles faziam, eles aí nos personagens, né, nos protagonistas dos Vikings, como sendo os protagonistas da coisa, e as características, né, da natureza, do local, né, você vê as hot springs blows, né, os geysers, né, estourando, o sol da meia-noite, como o Rodrigo bem lembrou aí, o sol da meia-noite, nesses lugares que tem, né, períodos muito longos, né, por estarem próximos dos polos, né, você tem solstícios, né, equinócios, 6 dias de noite, 6 dias de dia, e você tem o fenômeno do sol da meia-noite, e como tudo isso eles usaram, você vê que eles tiveram essa preocupação, né, o Led Zeppelin teve essa preocupação, né, em pegar todas as caras que não simplesmente vamos falar de guerra, não, tipo, vamos tratar isso de uma maneira lírica, e para mim trataram muito bem, é uma das grandes hinos do Led para mim. Essa foto é do show lá, na Islândia. Nossa, muito legal. Plateia comportadinha, assistindo. Vamos dizer que não era normal, numa ilha no meio do Atlântico Norte, passar uma banda de rock por lá. Por isso até que o governo convidou os caras, mano, vem aqui porque tem gente aqui, né? A gente gosta também de música de rock, vocês vão ser bem-vindos. E era uma forma também de divulgar a ilha, né? De chamar atenção para a ilha, para o turismo e tudo mais, né? Sim, fazer essa abertura, porque a Islândia tem uma característica muito interessante, cara. Ela, por ser um local tão isolado do resto do mundo, né? Se manteve ali muito fechada, né? Lá você consegue traçar a linhagem das pessoas diretamente até os vikings, cara, pelo sobrenome, porque eles têm uma característica, eu já comentei isso em outras lives, que é interessante. Eles têm uma característica de dar o nome filho de, né? Isso vem desde a época dos vikings, né? Sim. Então, por exemplo, ficou famoso aí o Ragnar, né? Então, filhos do Ragnar, né? Sei lá, o Ivar Ragnarsson, né? Son é filho de, né? Tanto que no inglês, son também é filho, porque Sim. O inglês é uma língua que é derivada do Old Norse, a princípio lá atrás, e do alemão antigo, que também é parente, né? Sim. Porque a Inglaterra, né, que na época não era Inglaterra ainda, é difícil ter que contextualizar tudo para as pessoas entenderem, senão fica maluco. Na época lá, a Britânia, né, que era o país celta, né, que tinha sido colonizado, digamos assim, virou uma base romana. Depois, quando os romanos abandonam a ilha, chegam os saxões, né, que são germânicos antigos, muito próximos dos nórdicos, né, das tribos nórdicas, falavam uma língua parecida. Cultuavam já Odin, Thor, esses deuses, né, embora usavam outros nomes, tipo Votan, né, Odin era Votan para os saxões, mas é o mesmo deus. E aí começa já essa miscigenação das línguas, né. Então o inglês ele é uma mistura, mas ele é derivado do alemão antigo. Sim, porque essas línguas todas, né, elas fazem, quando eu dou aula eu explico isso, né, geralmente para aluno adulto, que tem umas curiosidades, elas são derivadas do mesmo tronco etnolinguístico, então por isso que a gente encontra muitas, pô, mas essa palavra aqui é igualzinha, mas eu não sei falar, pois é, e isso acaba que quando você é professor de uma língua ou de outra, te facilita aprender outra. Eu lembro que a única língua que eu não coloco nem que eu tenho básico, mas que eu sei elementos soltos é alemão, e eu lembro que eu tive um professor, fiz aula formalmente, né, a única aula formal além de inglês que eu fiz foi em alemão,
um professor de Frankfurt, quando eu morava no Rio de Janeiro, e ele perguntou, você é professor de inglês? Tá, então isso que você vai pegar rapidinho. Ele me deu números. Cara, em meia hora eu dominei os números, simplesmente porque a mecânica e tal, aí ele foi, claro, tem coisa muito mais complexa, alemão é difícil, é muito interessante, mas então, essas línguas todas têm o mesmo tronco, então, por quê? Por esse motivo que o Rodrigo falou, né? Mas esses povos, eles estavam indo de um lugar para o outro, né? A língua inglesa, ela deriva principalmente o inglês do alemão antigo, aí tem mistura também com um pouco a influência do latim, do francês, que também já vem do latim, enfim, né? Aí por aí vai. Sim. Mas, onde que eu estava, cara? Eu peguei um atalho aí que já me perdi. Eu comecei lá atrás falando da Islândia, né? Não, que a gente estava falando, eu falei que o que você disse é o tronco etnolinguístico, e daí por isso que você tem esse resgate, né, das línguas germanas. Não, mas antes, por que eu entrei nesse assunto? Eu estava falando de outra coisa. Mas enfim. Você tá falando da Islândia mesmo. Então, e aí a Islândia, era dos nomes. Eu falei do som. Sim, né? Sim. Tem um monte de palavras em inglês que são derivadas daí, né? E aí, até hoje, eles têm essa coisa, né, do sun. Então, os islandeses têm essa coisa, todos eles têm o sun no nome. E as ilhas têm o dota no final, né? E eu lembro que a primeira vez que eu vi isso, eu falei, não é possível, né, cara? Eu fui querer pesquisar, isso já faz muitos anos, eu fui querer pesquisar os nomes de islandeses famosos, alguma coisa assim, atuais, para ver se, né? E aí eu não sabia, eu só lembrava da Bjork, cara. Eu fui lá e botei o nome da Bjork no Google, e realmente, ela é Bjork, não sei o que, Dota no final, entendeu? Dota. Que é filha de. Então, assim, você consegue fazer uma árvore genealógica a partir dos nomes e voltar até a era viking. É incrível, 1000 anos atrás. Todos eles são descendentes dos vikings. Muito louco, né, cara? E aí eles ficaram nesse mundo fechado, por isso até que eu acho que tinha essas propostas, como por exemplo, de chamar uma banda como Led Zeppelin para ir tocar lá. E os caras fizeram essa homenagem muito bacana, né? Contando uma história, fazendo uma música sobre o local. Mas vale lembrar também que o Led Zeppelin, sendo inglês, e eles vêm de uma região ali da Inglaterra, que também teve colonização viking na época. A Inglaterra quase inteira foi, durante um determinado período, uma conquista também principalmente dinamarqueses e noruegueses. Né? Existiu a Danelaw, que era boa parte da Inglaterra. Só teve um único estado dos antigos reinos, né, bretões, que ainda não era a Inglaterra, que resistiu a essa conquista dos nórdicos, que foi o Essex, né, que é a parte de baixo da Inglaterra. Eles foram dominando tudo, cara. Lá o norte, a Nortúmbria, Anglia, né, todos esses países antigos, reinos, né, no caso, os vikings foram dominando tudo. Aí quando se eles dominassem o Essex, não tinha existido a Inglaterra. Existia Danelaw, era uma segunda Dinamarca, então ia ser uma colônia da Dinamarca, na verdade. Então não existia o inglês, a gente ia falar uma espécie de dinamarquês, provavelmente no resto do mundo, se a coisa, né, seguisse por esse caminho que seguiu, evidentemente, de existir o Império Britânico e tudo mais. Mas aí os últimos, né, tem até a série muito interessante que vem de uma série de livros do Bernard Cornwell, que eu recomendo demais, né, que começa com O Último Reino, né, e depois gerou a série de televisão, tem 2 só temporadas, que é muito boa, que é O Último Reino, conta essa história. Quando os habitantes lá de Wessex, com a força do Alfredo Grande, né, resolvem resistir, né, e em nome da cristandade, tem isso, né? Eles resistiram porque era a fé cristã, né, que estava sendo varrida pelos nórdicos. E aí o Alfredo, que era um cristão convicto mesmo, fanático, ele, em nome da cristandade, com a cruz ali, exortou os ingleses a resistirem à invasão, e eles conseguem barrar a invasão nórdica a partir dali, e depois eles vão retomando devagarzinho os outros reinos, né?
até que varrem os nórdicos de lá e ele consegue o sonho dele, que era unir todos os reinos antigos na Inglaterra, né? Que é a terra dos ângulos. Os ângulos eram os saxões. Você vê que já eram primos dos nórdicos, e mesmo assim havia ódio entre eles, mas por causa da religião também, né? Porque os saxões foram cristianizados primeiro. Nossa, né? É bem louco, né, cara? Religião, invasão, migração, isso tudo, né? E vai ajudando a construir a língua, né? Construir idiomas, construir relações. E a gente conhecer esse tipo de coisa é que faz a gente entender o porquê das rixas, às vezes, né? Tão próximas, né? Tipo assim, nossa, povos irmãos, próximos. Pois é, mas existem motivos, né? Tá bem, tudo bem interessante. Aliás, nem falei no começo, né, da música, mas essa turnê aí, né? Que é o que a gente está tratando aí junto com a música, ela começou justamente na capital da Islândia, né? Ela começou em Reykjavik. Reykjavik. Né? Ela começou lá. Foi o primeiro show foi lá. Então isso ajudou a formar essa memória emocional né, em tempo real, né, digamos assim, do Led Zeppelin para compor a Immigrant Song. E é muito bacana, cara, porque é aquilo, se você for ver no DNA dos caras, do Led Zeppelin, certamente tem ali saxão e danes, como a Isabel citou aqui, daneses, né? Eles chamavam de danes, era a tribo dos danes, era uma das tribos, muitas tribos antigas lá da região, né? E certamente está no DNA dos caras, eles são parentes, com certeza também. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Sem dúvida. Muito legal.